O nosso corpo está conhecendo alguém, mas a nossa alma já conhece e está reconhecendo. E é sobre isso que vamos falar neste vídeo de hoje, sobre mais alguns sinais para reconhecer alguém de vida passada na vida atual e principalmente sobre aquela sensação de déjà vu. O que é isso? Como explicar essa sensação? Recentemente eu trouxe aqui um vídeo falando sobre vários sinais para reconhecer alguém de vida passada na vida atual. E um dos sinais que são muito presentes neste momento é o chamado déjà vu, que é aquela sensação que você fica pensando, parece que você já conhece essa pessoa a vida toda, sendo que você nunca viu ela antes na tua frente, acabou de conhecer a pessoa, mas sente aquela sensação de familiaridade, aquela sensação que já conhece. Nós vamos falar mais sobre isso e eu estarei trazendo muitos relatos de experiência com déjà vu de vida passada, onde eu encontrei algumas pessoas de vidas passadas na vida atual e eu vou trazer para vocês algumas histórias que aconteceram para explicar melhor este assunto. Então, são exemplos da vida real, histórias que realmente aconteceram, para explicar melhor, para você entender melhor como que pode acontecer o déjà vu de vida passada. Assista esse vídeo até o final. E aí depois você deixa o seu comentário, sua pergunta, sua dúvida, a sua sugestão de conteúdo. Que o seu comentário ele é sempre muito bem-vindo aqui no canal, ele que nos ajuda a fazer esse canal que é feito para você. Então, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Diário da Vida. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Vanessa. Te convido a assistir esse vídeo até o final. E se você gostar, já se inscreve no canal, já deixa o seu comentário, a sua sugestão de conteúdo. Entra aqui e conhece os outros vídeos que já temos por aqui, relacionados a esses temas de vidas passadas e relacionados a outros temas também, uma diversidade de tema para todos os gostos que nós temos por aqui. Então vamos ao vídeo de hoje. Saber que déjà vu também tem a ver com sensações. E é sobre isso que vamos falar nesse vídeo de hoje. Um vídeo com relatos de experiência com déjà vu de vida passada. Me acompanhe até o final e você vai saber muitas coisas sobre esse assunto. Então, o déjà vu é aquela situação quando você conhece um lugar e você olha tudo aquilo ao redor e bate aquele sentimento de como se você já conhecesse aquele lugar, como se você já estivesse ali, sendo que você não conhece nada daquele lugar. Também pode acontecer quando você está vivenciando uma história e aí você sente que já viveu aquela situação alguma vez, que já viveu aquela história, que aquela história já aconteceu. Às vezes bate aquela sensação como se você já tivesse sonhado com aquele momento que está acontecendo ali. E também um déjà vu pode acontecer através de sentimentos e sensações. Quando você sente alguma coisa e você tem aquele pensamento, parece que eu já senti isso alguma vez. Parece que eu já tive essa sensação, esse sentimento em um outro momento. Parece que eu já senti isso com essa pessoa alguma vez. E às vezes você acabou de conhecer a pessoa. E foi exatamente isso que aconteceu comigo há um tempo atrás, quando eu conheci um homem que já fez parte de uma vida passada minha. E naquele relato de regressão que já tem aqui no canal, eu conto a história de uma criatura que tinha lá
onde eu menciono ele como um monstrinho, porque era muito feio, realmente parecia assim uma criatura monstruosa, porque era bem feio naquela vida. Então, monstrinho é um apelido carinhoso, porque eu não tenho conhecimento do nome que a pessoa tinha naquela vida. E eu conto essa história naquele vídeo da regressão, daquela vida medieval. E aí, durante o tempo que a gente estava ali conversando, ele demonstrava uma insistência muito grande em me servir. Era o tempo todo perguntando se eu queria alguma coisa, se eu queria uma água que ele ia buscar, se eu queria um refrigerante que ele ia buscar. Era a cada 15 minutos me perguntando se eu não queria alguma coisa. Era uma insistência muito grande em me servir. E daí, em algum momento, bateu aquela sensação de irritabilidade com aquela insistência em querer me servir. E daí, naquela hora que veio aquela sensação, eu comecei a pensar, parece que eu já senti essa sensação alguma vez. Parece que essa história já aconteceu, parece que isso é coisa de vida passada. Eu tive aquele pensamento naquela hora. E realmente, naquela vida passada, ele era um empregado, então ele me servia, era um fiel escudeiro que eu tinha, uma pessoa muito dedicada a me servir. E a Luísa, como eu me chamava naquela vida, ela tinha um temperamento bem capaz de explodir com qualquer pessoa por alguma coisa. E foi essa sensação que eu tive naquela hora, com aquela insistência em me servir. Parece que veio aquela sensação assim de explosão, para dizer um não com um pouco mais de violência. Só que a Vanessa de hoje não faz essas coisas. Mas a Luísa daquela vida medieval faria sem pensar. Então, naquela hora, naquela situação, sentindo aquela sensação de parece que eu já senti exatamente isso alguma vez. Parece que essa situação já aconteceu com essa pessoa. Parece que é a história de vida passada. Isto é um exemplo de déjà vu de sentimentos e sensações relacionados à vida passada. E que depois se confirmou através de uma visão, de uma regressão espontânea, onde eu vi que essa pessoa era um empregado naquela vida passada, ele me servia, ele era muito assim, fiel escudeiro mesmo, ele era muito prestativo, muito atencioso, muito preocupado comigo, em querer me agradar o tempo todo. Então, talvez da parte dele também despertou essa sensação de precisar me servir, da mesma forma que eu senti esse desconforto com a insistência em me servir. Naquela vida passada, ele tinha um sentimento muito puro, muito verdadeiro e muito forte por mim. E esse sentimento ele foi despertado nele à primeira vista, quando a gente se conheceu. E foi ao ter o conhecido que eu acabei despertando memórias daquela vida passada. E tudo isso eu já expliquei, todo esse passo a passo de como que vieram as visões, como que eu conheci e reconheci as pessoas envolvidas daquela vida na vida atual. Tudo isso eu já contei no vídeo sobre regressão a uma vida passada, a uma vida medieval, onde eu contei toda a história, tudo o que eu descobri sobre aquela vida, como que aconteceram as visões e como que as coisas aconteceram na vida atual também. Agora eu vou contar mais uma outra história sobre uma outra pessoa, um outro homem que também fez parte de uma outra vida passada e que eu conheci há muito tempo, há uns 20 anos. O dia que eu ia o conhecer,
era um encontro que estava marcado, uma reunião de amigos para assistir filme nas férias. E este menino, na época, né, eu não conhecia, não sabia quem que era, mas desde o momento em que eu fiquei sabendo que ele ia estar lá, deu uma inquietação muito grande, um nervoso, um desespero. Era uma coisa surreal. E naquela época eu não sabia nada de vida passada, eu nunca tinha lido nada de espiritismo, eu era completamente leiga no assunto. Mas aquilo que eu já tinha ouvido falar, eu acreditava, vida passada, a reencarnação, essas coisas. Então eu era completamente leiga, não sabia nada de vida passada. E aí, durante aquele dia, eu fiquei muito tensa para conhecer esse menino. Era um nervoso fora do normal. E aí, quando eu o conheci, ele estava indo pro lugar onde a gente ia se encontrar, que era na casa de outros amigos. E quando eu o vi já de longe, bateu uma sensação de segurança, de alívio. Naquela hora foi como se uma voz dentro de mim falasse: ah, é ele, então tá tudo bem. E daí eu comecei a ficar tranquila, porque eu vi como que ele era. E são sinais que eu falei no vídeo anterior sobre os sinais para reconhecer alguém de vida passada na vida presente. E daí tem lá a sensação de segurança, a sensação de estar seguro, aliviado do lado daquela pessoa. E também aquela frase que eu disse ali no início, quando você está conhecendo uma pessoa, o corpo ele está conhecendo, mas a nossa alma ela já conhece e está reencontrando. Então isso explicaria esse nervoso, esse pavor para o conhecer. Pode ser explicado como a minha alma já sabia que era ele e já sabia que ia o reencontrar. E o que aconteceu depois também foi mais um sinal. Foi quando eu o vi de perto, bem de perto, durante o primeiro olho no olho. Naquela hora foi como se o reconhecesse pelo olhar. E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: nossa, parece que eu já conheço ele há muito tempo. E eu não sabia nada sobre vida passada na época, lembrando disso, nada, não sabia nada. Eu acho que se hoje acontecesse tudo aquilo que eu senti naquela época, quando eu conheci aquele garoto, se acontecesse hoje, com todo o conhecimento e experiência que eu tenho, eu acho que eu ia ter uma regressão na mesma hora. Porque realmente foi muito forte. E vários sinais estavam ali, naquele momento. A sensação de segurança do lado de um desconhecido que eu estava acabando de conhecer. Aquela sensação de se reconhecer pelo olhar, um olhar que toca na alma. A sensação que aquilo provocou foi forte, ao ponto do sentimento da vida passada ter sido despertado naquele momento, à primeira vista. E o resultado de tudo isso, né? Um tempo depois, quando eu já entendia bastante sobre vida passada, que eu já tinha estudado bastante sobre espiritismo, já tinha até tido algumas experiências com a regressão espontânea. Aí eu tive uma visão de uma vida passada onde ele estava lá. E naquela vida eu era completamente obcecada por ele. Eu realmente nutria um sentimento muito forte e talvez até mesmo doentio por ele naquela vida, ao ponto de eu morrer acreditando, falando
que ele ainda ia ser meu, que ele ainda ia voltar para mim. Foi isso que aconteceu naquela vida. Realmente aconteceu um sentimento muito forte, uma obsessão doentia que eu tinha por ele. E foi na vida mais recente que isso aconteceu. Então, tem também uma explicação de um sentimento ser despertado de uma maneira forte na vida atual à primeira vista. E faz muito pouco tempo que essas sensações aconteceram e elas ainda estão ali, registradas no perispírito de uma maneira muito sutil, muito fácil de serem despertadas com algum gatilho desses que acontecem às vezes, como por exemplo um simples olhar que pode ser capaz de despertar muita coisa que estava adormecido até então. E eu acredito que o objetivo desta vida atual, o objetivo dos nossos caminhos terem se cruzados, foi para haver o desapego, o que não aconteceu naquela vida. Naquela vida eu era muito apegada, muito obsessiva, muito possessiva da pessoa, e nessa vida era para a gente se conhecer e para treinar o desapego. Mesmo porque depois daquele dia eu voltei a encontrar a pessoa 4 anos depois. E aí já era outra história, era outra pessoa, outra personalidade. Então talvez seja esse o objetivo desta vida, é saber desistir quando é hora, é saber colher bons sentimentos saudáveis. E eu acho que esses objetivos foram atingidos. E assim também como na primeira história lá com o monstrinho da vida medieval, lá naquela vida eu acho que eu não tinha bons sentimentos com ele, e nessa vida eu consegui substituir aqueles sentimentos negativos, ruins daquela vida por sentimentos bons de carinho. Também tem uma outra história com outro homem que também faz parte daquela vida medieval. Naquela vida ele era o meu marido e que morreu durante a Guerra dos 100 Anos. E nessa vida atual, até hoje eu só o conheci na rede social, acompanhando o trabalho dele. E teve um momento lá, logo que eu o conhecia, fazia 2 meses que eu tinha o conhecido, ele passou por uma situação grave de saúde, onde ele correu um risco enorme de vida. Era um problema muito sério. E quando eu soube da gravidade daquele problema, que ele estava mal, que ele estava correndo risco, eu fiquei bem louca. E eu não entendia o porquê daquela sensação. Porque eu tinha acabado de conhecer. Era alguém de longe, que eu nem vou conhecer pessoalmente na vida atual. E era alguém assim que eu já sentia aquela preocupação, porque eu nunca fui de me preocupar com nada, nem com ninguém. Mas quando ele chegou, acabou despertando a preocupação para ver aquela pessoa bem, para ver a pessoa feliz, de torcer pela pessoa, de ficar feliz com as conquistas daquela pessoa. Tudo isso eu não tinha aprendido nessa vida atual, e foi com essa pessoa que eu aprendi esses sentimentos. E aí no dia que eu fiquei sabendo que ele estava com um problema muito sério, correndo risco de vida, eu fiquei transtornada, louca, derrubava tudo que vinha pela frente. Era como se tivesse sendo despertada aquela sensação de o perder novamente. E até ali eu ainda não sabia que ele fazia parte de uma vida passada minha, muito menos que havia sido meu marido e que eu já o havia perdido naquela vida. Então, na vida atual, aconteceu esse gatilho de ser despertada, essa sensação
desse medo de o perder novamente. Mas deu tudo certo com a saúde dele, ele se curou e está tudo bem. E também é uma pessoa que talvez naquela vida eu não dei aquele valor necessário, eu não tive um sentimento tão bom, talvez. E na vida atual também esses sentimentos foram transformados. Eu acho que isso demonstra o quanto nós estamos evoluídos para cultivar sentimentos bons cada vez mais e evitar os sentimentos negativos, ruins, que fazem mal para nós mesmos e para as pessoas ao nosso redor. Então, todas essas histórias são exemplos de déjà vu que pode acontecer, dessa sensação de que a gente já conhece aquela pessoa, de que a gente já viveu aquela situação com aquela pessoa, que a gente já sentiu aquele sentimento, aquela sensação com aquela pessoa alguma vez em alguma vida. São exemplos para ilustrar todos aqueles sinais de vidas passadas que eu trouxe naquele vídeo, de como que essas coisas acontecem na vida real. E ao conhecer essas pessoas, a gente acaba despertando sentimentos à primeira vista, pelo menos aquele carinho enorme, fora do comum, aquela vontade de abraçar, de expressar aquele carinho, nem que seja através de palavras, e que muitas vezes pode parecer até estranho a gente demonstrar esse tipo de sentimento por alguém que acabamos de conhecer, que nem conhecemos direito, que nem conhecemos pessoalmente. Então pode acontecer tudo isso, basta estar atento às suas sensações, aquilo que você sente, aquilo que você pensa, o que passa no teu pensamento diante de algumas pessoas. Todas essas sensações, os sentimentos, tudo isso pode ser coisas que estão sendo despertadas de vidas passadas, devido a algum gatilho que aconteceu. É aquela situação, aquela história igual à história que aconteceu na vida passada. E aí de repente vem aquele gatilho, vem aquela lembrança, aquela memória despertada. Se você não tem uma regressão espontânea, com uma visão do que realmente aconteceu, você vai sentir aquela sensação de que aquilo aconteceu alguma vez, em algum momento. Então que esse vídeo de hoje sirva para você olhar para a tua própria vida e tentar perceber se já aconteceu algo parecido com você alguma vez. Se você já sentiu algo parecido, buscar pensar melhor naquelas histórias, naqueles sentimentos vividos, naquelas pessoas que apareceram na tua vida assim do nada, despertaram algumas coisas repentinas. Fazendo esse exame de consciência, de ficar analisando todas essas coisas, você pode encontrar muitas respostas que podem te levar a acreditar que aquelas pessoas já fizeram parte de alguma vida passada tua e que aquelas histórias que você viveu hoje também estão relacionadas com histórias de vidas passadas. Outros vídeos desse tipo ainda virão, tem mais relato de experiência para contar por aqui, mais coisas que aconteceram e conforme o tempo eu vou trazendo aqui para vocês, compartilhando para te ajudar a entender as coisas que acontecem na tua vida através das histórias que já aconteceu comigo. E assim é uma maneira de você entender melhor esses assuntos. Então já fica aqui no canal, se inscreve, assiste os outros vídeos que já tem por aqui com outros temas, assiste os vídeos que tem por aqui sobre vidas passadas, o vídeo mais recente sobre os sinais para reconhecer alguém de vida passada, e tem mais um outro vídeo enorme falando sobre sinais da vida passada na vida atual, que é muito importante para você entender melhor esse assunto, se você gosta desse conteúdo e se você quer ser mais vigilante para perceber as coisas que acontecem
no teu caminho e que às vezes você nem se dá conta que teve diante de talvez uma alma gêmea de uma vida passada ou um desafeto do passado. Ainda vai vir mais relato de experiência contando outras coisas aqui. Então fica aqui no canal, se inscreve, compartilha com outras pessoas, deixa o seu comentário que ele é muito importante e assiste os outros vídeos que já temos. Muito obrigada pela sua atenção nesse vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que seja útil para você, que você faça bom proveito, que você comece a analisar a tua vida a partir dessas histórias que eu contei aqui. Então, muito obrigada pela sua companhia, muitos beijos em sua alma e até o próximo vídeo.